Carreira e suas vozes, conectando pessoas a negócios, numa rota de 25 horas, com as vozes do sucesso. Guia definitivo para uma carreira em negócios sem fronteiras. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Carreira e Suas Vozes de hoje. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para toda a área da saúde, que é a revalidação médica para quem tem interesse em trabalhar e morar na Itália. Para isso, eu trago dois profissionais que já trabalham, que já moram e já trabalham lá há bastante tempo, passaram pelo mesmo processo e estão lá ajudando novos profissionais a ingressarem na área. Falo com a doutora Gabriela Rotilli, ela é médica psiquiatra e CEO da DNN Learning, que é uma instituição brasileira voltada à orientação de médicos que desejam exercer a profissão na Itália. Ela mesma revalidou o próprio diploma na Europa, enfrentou todo o processo e hoje orienta médicos que querem fazer o mesmo. Já o Jones Marques Aldavez é graduado em administração de empresas pela AIEC no Brasil, mora na Itália desde 2020 e desde 2023 é diretor comercial e cofundador do programa Revalida Itália, o maior programa de revalidação médica na Itália com mais de 500 alunos ativos. Juntos, eles falam sobre esse tema fantástico que vai render muito engajamento aqui, como a migração crescente de médicos brasileiros para a Europa, oportunidades na Itália, bastidores da validação do diploma, desafios emocionais da carreira médica e o que está por trás da saída de tantos profissionais do Brasil. Então, sejam muito bem-vindos, doutora Gabriela e Jones. Muito obrigado pela recepção e esperamos poder auxiliar aí nas informações. Vamos lá. Doutora Gabriela, eu quero começar com você. Você revalidou e passou por todo o processo de revalidação dos seus diplomas, das suas certificações do Brasil para a Itália, né? Em que momento você deixou de ser apenas médica e passou a pensar como empresária para poder ajudar os profissionais da área da saúde daqui do Brasil? Oi, Cláudia, obrigada pela oportunidade de poder estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história. Então, quando eu comecei a pensar que eu não era só um caso isolado, na verdade, quando eu comecei o meu processo de validação na Itália, não existia nenhuma informação na internet. Não é como hoje em dia que o acesso se tornou mais universal. Então, quando eu comecei a pensar na revalidação, eu não sabia nem se era possível ou não. Quando eu consegui, que foi uma vitória muito grande para nós já estávamos morando na Itália, eu percebi que o processo que eu tinha feito, era uma dor comum entre vários médicos no Brasil, entre vários colegas, né, médicos que queriam exercer a medicina fora do país, mas não sabiam nem por onde começar. Então, eu comecei a pensar não só como a Gabriela médica na Itália, mas num coletivo, quando muitos colegas começaram a me perguntar sobre validação de diploma, começaram a me pedir sobre orientações, eu vi que eu não era um caso isolado, mas que essa era uma dor comum de todos eles. E aí comecei a pensar, como empresária, em como poder ajudar mais colegas a fazer esse percurso. Isso é fantástico, né? Porque é uma virada de chave de um profissional para um empreendedor e uma empresária e começar a pensar diferentemente do individual no coletivo também, né? Exato, isso aí é um processo que envolve também um pouco da minha carreira, da minha profissão, daquilo que eu já faço há bastante tempo também como diretor comercial em algumas empresas que eu trabalhei no Brasil. E a gente é casado, a gente tem já há bastante tempo de juntos e acaba que essa veia dentro do matrimônio também acaba sendo compartilhada, né? Então a gente tem essa visão também, vê oportunidades em situações que realmente são necessárias, onde existe um problema, a gente consegue pensar como uma solução importante, né?
Então, eu quero fazer uma pergunta pessoal para vocês agora. Aqui no Brasil, eu vi que o Jones, ele tem um chimarrão na mão, né? E eu já sei que ele é gaúcho, né? Mas vocês moravam onde aqui no Brasil? Quando decidiram mudar para a Itália? A gente, como você bem falou, o chimarrãozinho na mão entrega a nossa origem, né? Eu sou do Rio Grande do Sul, sou gaúcha, tenho ascendência italiana, mas nasci no Rio Grande do Sul. A gente morou sempre no Rio Grande do Sul. Antes de vir para a Itália, a gente morou na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul, e o Jones, ele é de Uruguaiana, então bem gaúcho, como você pode ver, mesmo depois de 6 anos na Itália, ainda está com a cuia, o chimarrão na mão. Mas sabe o que é engraçado? Porque você até agora não tinha apresentado sotaque nenhum. Foi a gente falar na sua origem, você já até começou a falar, mas, né? Isso é muito engraçado, né? Isso que eu não soltei um guri ainda, né? Porque às vezes ainda a gente solta um guri. Isso é muito gostoso, né? Porque mostra que, independente de vocês estarem na Itália, né, que é o país de ascendência, vocês ainda continuam mantendo muito forte as origens, isso é maravilhoso, né? Vocês têm filhos? Nós temos 3 filhos, o mais velho, ele tem 11 anos, o do meio tem 7 anos, e nasceu o terceiro aqui na Itália, o italianinho, o Nicolas, que tem 3 anos de idade, e foi exatamente naquele momento que ele nasceu, que quando a gente começou mesmo um processo de pensar nesse processo de acompanhamento aqui de médicos, né? Que a Gabi começou a ter um pouco mais de tempo, precisou ficar em casa e tudo mais, e ela tinha começado a residência médica, então isso tudo colaborou, foi algo que criou um ambiente propício para a gente poder começar também a dar a start nesse processo de acompanhamento. E foi quando nasceu, quando ela engravidou do nosso terceiro filho. Né? Eu entendo que toda mudança, principalmente chegar num país diferente, você precisa falar o idioma, mas principalmente fazer um planejamento, né, financeiro, um planejamento com estudos, um planejamento com toda a documentação para você poder ir morar num outro país. Como é que foi esse período de migração do Brasil para a Itália para vocês? Posso começar? Bom, a gente, em 2018, na verdade, no final de 2018, a gente já estava começando a juntar documentações da parte da cidadania da Gabi, para que em outubro de 2019, com toda a documentação ok, a gente pudesse fazer essa migração para a Itália. Nós contratamos uma assessoria de cidadania na época, porque, enfim, cidadania italiana, por mais divulgação também de informações que se tenha, não é algo tão simples de ser feito. Resolvemos estar juntos com uma empresa que nos ajudou nesse processo todo, nos deu a possibilidade de poder alugar imóvel, ter todo esse processo de estada na Itália mais tranquila. Quando ficamos aqui, o período de 45 dias na época, para poder dar o início ao processo de cidadania, nós então decidimos vir para a Itália, porque ali foi... então não foi administrativa o processo de vocês moraram mesmo para conseguir a cidadania. Exato, a gente ficou aqui por um período. E quando a gente fez esse processo físico aqui, nós estávamos aqui na Itália, foi algo que, para nós, a gente viu como é que é o país, entendeu como é que é a realidade, e a gente se apaixonou, na verdade. A gente tinha uma palavra, uma revelação também de Deus, porque a gente crê nessa ideia, e também a gente teve essa direção de poder vir morar aqui na Itália. Voltamos para o Brasil, aí voltamos para simplesmente dar tchau para o pessoal e vir embora em definitivo, até que a gente chegou aqui em 29 de janeiro de 2020, em definitivo. E nós estávamos já às portas do evento cataclístico que aconteceu, né? E depois ali a gente começou todo o processo da Gabi de revalidação e tudo mais. Mas, claro, o procedimento, o principal, que foi um planejamento adequado que a gente fez, eu sou um cara um pouco metódico, às vezes eu acabei criando todo um processo de preparação com uma planilha do Excel com 10 cenários que eu tinha, né? Onde o melhor cenário era: vamos para a Itália, vamos trabalhar e ganhar dinheiro e ficar tudo bem. E o pior cenário era: como a gente consegue ficar na Itália pelo máximo de tempo possível com o dinheiro que eu tenho no Brasil, que era o que nós tínhamos pensado. Aconteceu o 11º cenário, que foi a pandemia, né?
Então, o período que nós tínhamos programado para ficar 12 meses acabou se encurtando para 9. Então, a gente teve que tomar algumas ações para poder poder se manter e poder continuar fazendo as coisas aqui. Mas importantíssimo é justamente isso, esse planejamento, essa organização, e eu acho que o mais importante ainda é essa concordância, né? Então, ainda mais quando se fala em casal, quando se fala em família, se não existe essa concordância, não faz nenhum sentido tomar nenhum tipo de planejamento antes de ter essa concordância. Isso é muito importante porque a gente precisa estar em harmonia, né? A decisão ela precisa ser conjunta. A gente já vive num país que é extremamente burocrático com relação às certificações, né? E vocês foram para um país também burocrático, né? Que a gente vê muito nos filmes, e eu tenho família na Itália, a minha irmã também mora na Itália. Tudo que a gente vai fazer tem um formulário específico, né? Você chega lá, eles perguntam se você preencheu o formulário, aquele formulário que desencadeia uma série de outros formulários que muitas vezes não é dentro daquele cartório, mas é naquele condado, né? Como é que funcionou isso para vocês? Vocês já falavam o idioma, estavam aprendendo ainda, estavam com a orientação do advogado? Como é que funcionou? Então, a gente, baseado nas nossas dores, que a gente hoje orienta um pouquinho diferente para os nossos alunos, né, para aqueles que têm a nossa orientação. A gente chegou na Itália sem falar absolutamente nada, e foi muito difícil porque você chega para viver aqui. Eu não cheguei para trabalhar como médica já de início, porque tinha 2 crianças pequenas, então eu queria, nesse período inicial de adaptação, estar com eles. E eu já tinha iniciado o processo de validação com a parte burocrática, como você bem falou, que é bem... Acho que a Itália ensinou o Brasil na burocracia. Então, eu já tinha iniciado a parte burocrática, já tinha enviado ao Ministério da Saúde, mas a minha ideia inicial não era já começar trabalhando. Mas nós chegamos na Itália sem nada de italiano, sem saber nada, e a gente teve que se virar para aprender a viver aqui, se virar para conseguir as coisas, desde um aluguel, desde uma inscrição numa escola, desde aprender a fazer os documentos. Então, no início, você acaba tendo que construir tudo do zero, porque você precisa fazer uma identidade nova, você precisa fazer um documento novo, você precisa inscrever as crianças na escola, você não tem histórico nenhum de banco, então acaba que você... É um recomeço, né? É um recomeço. Claro que você está recomeçando com a tua bagagem, com a tua experiência já, trazendo junto, mas é um recomeço. Então, hoje o que a gente fala para os nossos alunos, né, que acompanham hoje a gente no nosso programa, ou mesmo até no Instagram, quando me perguntam, eu recomendo pelo menos um nível intermediário de italiano, um nível B1, porque você precisa viver. E para viver, você precisa se comunicar. Então, para não sofrer como a gente sofreu, um B1 tá bom. Mas nós chegamos sem falar nada. E não é só isso, né? Mesmo a pessoa falando um intermediário, a Itália é um lugar de muitos desencontros linguísticos, né? Tem muitos dialetos, né? Vocês estão vivendo em que lugar? A gente mora pertinho de Milão, no norte aqui da Itália. Aquele trânsito terrível, né? Mas um idioma mais um idioma do norte, né? Que é mais fácil de se compreender, né? A parte dos dialetos, ela é mais no sul da Itália. Aqui no norte, o italiano é geral, assim, todo mundo fala italiano. Às vezes você vai para algumas províncias perto em que eles falam um pouco de dialeto ainda, mas sempre se comunicando em italiano. Então, o italiano já é suficiente. Que delícia, né? E o clima é muito parecido com o clima que da onde vocês moravam, sim. Então eu acredito que até a adaptação do lugar foi mais fácil em relação a isso, né? Agora vamos falar um pouquinho dos negócios, né? Vocês construíram um modelo que desenvolve a orientação jurídica, preparo técnico e suporte emocional também para as famílias que estão indo, né? Do ponto de vista de negócios, por que integrar essas 3 frentes é uma vantagem competitiva no negócio de vocês? Então, pensando nessa organização de processo, a Itália, como tu mesmo falaste, ela tem burocracias, tem situações que são importantes que não tem o jeitinho brasileiro para tentar resolver.
Então, quando se faz uma orientação específica jurídica, e aí falando especificamente do processo de revalidação, que começa, e impreterivelmente ele começa no Brasil ou no país de origem, eu falo país de origem porque não somente do Brasil se pode revalidar o diploma, você pode fazer de qualquer país do mundo, mas ele começa sempre no país de origem onde a pessoa se formou. Então, esse saber exatamente o que cada consulado pede, quais documentos, o que tem que estar escrito, quais os detalhes que se tem, essa orientação jurídica ela é de suma importância. Essa parte inicial ela é de suma importância porque qualquer errinho pode comprometer o prazo completo do processo. Então, isso é algo que a gente percebeu a necessidade primária, no caso. A orientação técnica, o preparo técnico para isso, basicamente quem passa por isso tem uma autoridade, uma experiência muito mais prática e fácil de poder passar segurança para quem vai fazer. Então, a minha esposa, que é a Gabi, ela fez isso, nós passamos por esse processo, inclusive por ela ter feito o processo sozinha, acabou que teve uma situação no documento dela que acabou não sendo aceito, ela teve que remandar documento, então isso fez com que também passasse um prazo. Então, por ter errado, nós sabemos como exatamente não fazer para errar. E a questão emocional, o suporte emocional, envolve justamente aquilo que a gente vive aqui. Então, a gente entendeu como é a cultura hoje da Itália, a gente entende um pouco de algumas questões específicas de cidades, de pessoas, o relacionamento, a própria a forma como um brasileiro sai do Brasil e vem para a Itália, condições, enfim. Então, toda essa estrutura, por a gente já ter essa bagagem, fica um pouco mais simples até para você dar esse suporte para quem está precisando desse auxílio, quem deseja esse auxílio. Óbvio que você pode fazer tudo sozinho, não tem problema nenhum, assim como nós naquele momento tivemos que fazer, não porque quiseram, não porque havíamos escolhido fazer, mas porque não existia quem pudesse ajudar naquele momento. Então, hoje, eu conto, assim, se eu tivesse que fazer todo o percurso que nós fizemos nesse momento, eu de forma alguma economizaria em qualquer tipo de programa, de acompanhamento, de auxílio, porque eu sei a quantidade de situações que a gente passa, e nós passamos por muitas, tanto emocional, quanto financeira, quanto organizativa, para justamente chegar no momento que a gente está hoje como família mesmo, como estrutura e tudo mais. Então, é por isso que é muito importante. Eu gostaria de complementar. Que gostoso, isso é muito bom, porque a conversa está muito legal aqui. Eu quero complementar uma coisa. Quando nós começamos o programa, nós tínhamos só uma orientação burocrática. Era uma mentoria bem caseira, ainda não tínhamos a estrutura hoje que a gente tem de empresa. E a gente percebeu que não é suficiente. Por isso que quando você perguntou por que integrar a orientação jurídica, o preparo técnico, porque se o médico começar na parte documental e ele, beleza, venci a parte documental, e agora, o que vem depois? Eu preciso saber estudar para a prova. Ou seja, é um percurso a ser feito com obstáculos a serem vencidos durante esse percurso. Por que integrar tudo junto? Porque é um processo. Você não adianta você só fazer parte de documentos se depois você não souber o que é uma prova de revalidação, ou você não ter uma orientação adequada de como estudar para essa prova. Por isso que hoje nós integramos tudo isso dentro de um programa onde a gente tem toda a parte jurídica inicial de auxílio documental, preparação para as provas, aulas com coordenador, com aulas ao vivo. Tudo por quê? Porque é um percurso a ser feito. Não é só não é só uma prova. Não é tipo, vou fazer a prova de residência no Brasil, passei, tô na residência. É um percurso com várias etapas. Então, por isso a importância da gente integrar tudo isso dentro desse programa hoje, que a gente auxilia esses colegas aí a fazer o processo. Quando eu perguntei se vocês falavam italiano, é porque a pessoa que quer trabalhar na Itália, ela precisa do idioma, mas ela também faz uma prova, não é? Tanto na área médica quanto na área acadêmica, se ela quiser dar aula. Como funciona isso? Vocês também orientam? Na parte de idioma, não existe prova para quem é cidadão italiano. Na verdade, não existe prova de nível de italiano para ninguém, para revalidação, tá?
A diferença acontece no momento em que você for fazer a inscrição na ordem dos médicos, depois que você já revalidou o seu diploma. Quando você for se inscrever no Conselho dos Médicos da Itália, se o médico não for um cidadão italiano, eles podem pedir um nível de proficiência. Tá? Não é regra geral, não é unificado, mas eles podem pedir no momento da sua inscrição na ordem dos médicos, mas até ali não tem comprovação de idioma. Claro, você passa por uma prova oral, onde você ali é analisado também na sua competência linguística, de comunicação. Então, não existe um nível de proeficiência, tipo, para você, tem que comprovar para revalidar. Não, mas você tem uma prova oral que também é analisado a sua competência no idioma. E dentro dessa preparação, desse processo de suporte técnico e emocional e organizacional que a gente criou, hoje sim, nós temos uma escola de italiano médico, uma escola de italiano do básico até o avançado, que sim, dá todo esse suporte na preparação, ou seja, uma organização para a pessoa aprender a língua do zero até um nível mínimo adequado para poder fazer uma prova. E dentro do prazo hoje que está acontecendo o processo, que está sendo necessário para poder até chegar na prova, é um tempo mais que suficiente para poder tanto aprender a língua, mesmo que você nunca tenha, mesmo que você, eu sempre pergunto, eu vou conversar com o médico, eu sempre pergunto, qual que é o teu nível de italiano? Ele fala, não sei. Eu falei, tá bom, eu vou te dizer, se tu não sabe responder a diferença entre buonasera e buonanotte, é A0. Então eu chego nesse ponto. Mas essa é assim, aprender realmente do zero, o italiano, até chegar num ponto onde o médico tem a condição, por exemplo, se quer atuar aqui enquanto o processo está acontecendo, que existe uma possibilidade de fazer, a gente alinha para que ele possa ter pelo menos o nível B1, que eu digo que o nível B1, como a Gabi mesmo comentou, é um nível que te dá autonomia, para você poder conversar, atender paciente, enfim, não fazer nada que não seja correto ali dentro do atendimento. E no caso para a prova, o tempo é suficiente para poder chegar num nível adequado para poder fazer a prova. Então sim, a gente tem essa estrutura hoje já toda montada para servir nesse sentido. Em que momento, doutora Gabriela, você percebeu que o que você trabalhava aqui no Brasil era pouco para você e você desejou ir para os Estados Unidos, para a Itália, ou você pensou num outro país como Estados Unidos? Eu nunca pensei nos Estados Unidos. Nunca. Acho que é uma das coisas, bem sincera, nunca quis ir para os Estados Unidos, nunca me atraiu. Eu sempre gostei do estilo de vida europeu, embora eu nunca tivesse saído do Brasil. Tá, então desafio, né? Sair do Brasil já para um país como a Itália, né? Mas eu digo que morar, né? E para morar. Na verdade, quando a gente veio pela primeira vez na Itália, a gente veio para fazer cidadania, mas eu já vim com a documentação pronta da revalidação, ou seja, a gente já tinha decidido, né, sem conhecer, sem falar italiano, mas assim, o que virou muito a chave para mim foi meus filhos. Eu já tinha uma carreira, eu não digo sólida no Brasil, porque carreira para médico hoje no Brasil não seria mais tanto sólida, mas eu tinha já uma carreira estruturada, eu já tinha meu trabalho, já tínhamos uma condição muito boa, mas a virada de chave foi a busca de oportunidades, o fato de eu poder crescer minha família, né, meus filhos, em um local com uma outra cultura. Eu acredito que isso abre muito a mente, aprender um outro idioma ajudaria muito no processo de vida deles e de novas oportunidades, não só para mim, para minha carreira, que eu acredito que também é válido você pensar em você no sentido de sua carreira, mas também para eles, pensando também no futuro deles. Acho que foi isso que nos impulsionou de verdade. Além da facilidade, né, de pegar um trem, atravessar a fronteira, você está falando suíço, para o outro lado você está falando espanhol, para o outro lado... Então, tem essa questão também, né, quando a gente vai para um lugar que tem todas essas facilidades, né, clima muito parecido, comida fantástica, tudo isso ajuda, né. E fala para mim uma coisa, para os profissionais que têm interesse em fazer o mesmo percurso que vocês, né, migrar do Brasil para a Itália, quais as competências
competências, além da área médica, elas são necessárias ou decisivas para que as pessoas possam se posicionar como referência médica, até para poder fazer a validação internacional? Bom, eu diria o seguinte, é muito mais uma competência interna, no sentido de emocional, tanto emocional quanto a habilidade de inteligência emocional, principalmente, e saber exatamente quem você é, no sentido do que você vai querer fazer, ou seja, ter uma decisão tomada. Então, por exemplo, o processo de validação, ele é simples, no sentido organizacional, ele tem uma etapa, ele é formado dessa forma, ele não vai mudar, ele sempre vai ser feito dessa forma por enquanto, até que nada mude, tudo é dessa forma. Porém, o que diferencia um médico do outro é aquele que toma a decisão. E o tomar a decisão às vezes é mais difícil do que você realmente juntar a documentação, do que você realmente levar a documentação para algum lugar, você fazer prova, você fazer isso, fazer aquilo. Por quê? Porque envolve você escolher um caminho e não escolher outros caminhos, né? Então, o problema hoje que eu vejo muitas vezes, e aí isso é uma coisa que faz com que na parte comercial eu tenha essa sensibilidade, inclusive, de poder ajudar realmente quem realmente quer ser ajudado, é justamente o fato de que às vezes a pessoa não está muito clara no que ela está buscando. Então, o principal hoje que eu vejo em termos de habilidade e mesmo de característica para poder iniciar esse processo é saber o porquê você quer fazer isso. Por que você quer começar um processo de revalidação na Itália especificamente? Porque o país é bonito. Porque eu sou descendente italiano. É um pouco a mais que isso, precisa ter um pouco a mais que isso, a pessoa precisa ambicionar um pouco mais. Mesmo que não seja um desejo dela, talvez, vir para a Itália, tudo bem, tá tudo certo, mas que ela tenha, por exemplo, eu quero ter um plano B. E tem muitos médicos que a gente acompanha hoje que tem essa mentalidade. Já tem uma condição, já tem uma situação organizada no Brasil, ou no país que ela se formou, e ele pensa justamente como um plano B, um plano de emergência profissional, alguma coisa que talvez aconteça qualquer coisa, ele tenha a possibilidade de vir para a Itália. Mas aqueles que têm intenção de sair da condição que está hoje para buscar algo melhor, no sentido de qualidade de vida, de tempo com a família, porque aqui isso é uma coisa que se preza muito na Itália, qualidade de vida, tempo, cultura. Então tem muita coisa diferente que no próprio Brasil, às vezes até a gente pensa que qualidade de vida é você ganhar muito dinheiro. Na verdade não é, entendeu? Dependendo da perspectiva da pessoa. E quando se caracteriza, quando se entende isso, o tomar a decisão é o mais importante hoje. E existe alguma diferença dentro da área da saúde para um profissional liberal ou um médico que já tenha uma carreira sólida ou para um psicólogo que queira ir para a Itália? A diferença em que sentido você fala? De validação, de validação para construir uma autoridade internacional. Existe um passo a passo que a pessoa tem que cumprir, então ela precisa primeiro trabalhar num hospital para depois ter a clínica dela. Existe um passo a passo para isso? Não. Você pode, a partir do momento que você valida o seu diploma aqui, você pode atuar da forma como você quiser. Você pode atuar como líbero profissionista, um profissional liberal, você pode atuar como um dependente, que eles chamam, sendo contratado de um hospital, tendo um contrato, que eles chamam um contrato a tempo determinado, um contrato a tempo indeterminado, que é bem comum por aqui, ou você pode abrir uma clínica, você pode atuar no setor público, você pode atuar no setor privado, é você que faz a sua carreira, independente Então, só para tirar a dúvida, a pessoa tem uma clínica aqui, ela pode fechar a clínica dela aqui e se tornar um empreendedor, um empresário na Itália. É isso? Eu diria até um pouco mais além. Não aconselharia nem sequer fechar a clínica no Brasil, mas abrir uma filial aqui. Filial, né? Entende? Internacionalizar a carreira, internacionalizar os negócios. É muito vantajoso, é muito possível fazer isso na Itália. Ainda mais depois que você tem essa condição de poder ter a revalidação feita, você consegue tranquilamente fazer essa
a entrar no mercado de trabalho e as oportunidades você assumir como você achar melhor. É interessante isso, né? Então, pelo que eu entendi, vocês criaram um negócio que atua tanto na área da revalidação quanto na área da educação. E você já tem aí mais de 500 alunos ativos. Já é uma comunidade de alunos, então? Sim, já temos uma comunidade de alunos. É o que a gente fala, a gente não é um curso online em que você vai ali e faz sozinho. Nós temos uma comunidade já, a gente faz eventos presenciais aqui em Milão, muito legal entre colegas e tem crescido a cada dia mais. A gente está bem feliz com o resultado, podendo ver hoje tantos colegas aí fazendo, né, conquistando aquilo que era o sonho, né, na verdade, que era o sonho dele para a vida dele e hoje tendo essa possibilidade, porque lá atrás a gente decidiu mostrar um caminho que na época não existia. E é um número grande, né, 500 alunos para praticamente 4 anos que vocês estão aí, né, 5 anos, né, desde 2020 até hoje. Vocês abriram a empresa em que ano? A gente abriu quando eu revalidei o meu diploma. Na verdade, a gente começou uma orientação muito informal no início, que foi em 2021, abril de 21, e que a gente estruturou a empresa mesmo, foi a partir de 2023, então tem menos de 3 anos aí. Olha, parabéns, porque é um número alto, né, 500 alunos. E como é que vocês fazem para divulgar esse trabalho? Vocês divulgam para os brasileiros aqui no Brasil que querem morar e trabalhar na Itália, é isso? Então, hoje a gente tem um processo de divulgação de anúncios, que a gente utiliza bastante na Meta, né? Meta anúncios, e principalmente na parte do Instagram. Então, nós temos a página do Instagram, que é o @RevalidaItalia. Temos também uma outra página que é o @dnn.learning, que é a parte da empresa mais institucional. E a partir disso a gente vai distribuindo conteúdos com várias informações que são pertinentes e que também vale muito a pena ser compartilhado. Então a gente tem bastante conteúdo disponibilizado ali. No próprio canal do YouTube também a gente está começando a retomar algumas divulgações ali. No último ano, o ano passado principalmente, no início do ano, a gente começou a fazer alguns eventos online, demos uma parada por uma situação específica nossa. Esse ano a gente retomou com uma outra estrutura, um outro formato, tem dado muito certo pelo fato de que tira muitas dúvidas, traz mais segurança, na verdade. O mais importante de tudo que eu vejo independente de empresa, processo, etapas, a pessoa confiar em quem realmente está auxiliando ela. Então, quando se tem a confiança e a gente fala de fiducia, né? Quando se entende isso e compreende, saber que a gente realmente aquilo que a gente está falando é a verdade, que a gente vive aquilo ali, fica muito mais simples, é muito mais fácil. Então, a gente procura sempre trabalhar com a verdade. A gente não tem nenhum compromisso com qualquer outra coisa que não seja a parte verdadeira do assunto. E a partir disso, a gente tem crescido em termos de contatos, a gente tem fila de espera para ser acompanhado por nós, bastante grande até inclusive a fila. Eu tenho trabalhado bastante com a equipe de vendas também para poder auxiliar e melhorar o atendimento, para que a gente possa também fazer esse processo seletivo mais rapidamente, né? Porque também é um processo seletivo, porque é aquele negócio, a gente entende que como é um programa de acompanhamento, é um planejamento feito, não é somente um processo de revalidação. A gente também precisa entender que eu tenho a possibilidade de não conseguir ajudar alguém. E aí a gente consegue, dentro de um processo de planejamento e processo seletivo mesmo, de quem vai fazer o percurso ou não, poder ajudar ou não a família, né? A pessoa, o médico, o que quer que seja. Então, é um processo mesmo de seleção, a gente organiza, a gente tem toda uma fila de espera também de atendimento, então isso tudo é importante e graças a Deus tem bastante pessoas que têm confiado no nosso trabalho, a gente tem tido aí bastante depoimentos também, pessoas que têm nos ajudado de forma até muitas vezes voluntária, nos indicar para outras pessoas e tudo mais, e isso tem sido bastante revigorante, assim, né, para quem faz esse tipo de trabalho. E
todas as pessoas que fazem os cursos de vocês se candidatam à revalidação médica? Então, o nosso processo de acompanhamento, Cláudia, ele sumariamente passa pela revalidação. Então, ou seja, a pessoa fala, eu quero ir para a Itália. Não tem problema, você pode ir para a Itália, porém, o processo ele vai envolver a revalidação. Ou seja, nós não temos nenhum tipo de serviço ou nenhum tipo de acompanhamento ou nenhum tipo de processo, produto, quer que seja, que não vai envolver a revalidação de diploma. Por quê? Porque a gente entende que se é para fazer algo internacionalmente falando, vamos fazer pela via mais legal e mais segura possível. Porque existem alternativas hoje, aí eu digo, existe inclusive isso é um assunto que tem sido divulgado muito agora nos últimos meses, anos até, e isso basicamente começou conosco lá no início, lá quando a gente começou a falar, que é justamente uma situação que acontece na Itália, que é pela falta de profissionais da área da saúde, durante a pandemia foi criado um decreto de lei, que na época foi conhecido como Cura Itália, e esse decreto de lei ele dava uma permissão temporária para quem quisesse poder atuar na Itália rapidamente, poderia vir. Esse decreto ele sofreu algumas alterações, foi prorrogado várias vezes, ele está hoje, se não me engano, na 5ª ou na 6ª prorrogação, válido até dezembro de 29, e com esse decreto existe a possibilidade de o profissional, enquanto o processo de revalidação está acontecendo, ele já atuar como especialista, ou como médico, ou como quer que seja, em algumas regiões da Itália. Existem muitas pessoas que nos procuram, realmente para, quero ir atuar na Itália rápido. E não tem problema, a gente auxilia. Porém, sem, de forma alguma, deixar de lado a revalidação completa. Então a pessoa tem que fazer a revalidação completa, tem que querer fazer esse processo, por quê? Porque envolve, aí entra outras situações que a gente percebeu e vê isso na prática, envolve relacionamento também com o empresariado italiano, com as empresas, com as estruturas italianas. Porque uma coisa é você vir para cá fazer um teste, e de teste os italianos não querem saber, eles querem que você venha com uma intenção de vou trabalhar, tenho a intenção de talvez mudar, ou seja, então nesse processo todo, quando você faz tem a organização do processo de revalidação, isso dá uma segurança para as empresas. Então, e uma empresa fala para outra. Uma empresa, aqui a Itália, você sabe, querendo ou não, ela não é um país continental. A gente está falando de um país que é do tamanho do Rio Grande do Sul. Se fizer uma bolinha, cabe dentro do Rio Grande do Sul. Então todo mundo se conhece, todo mundo fala, um fala com o outro, uma empresa fala com outra. Então, quando você entra aqui, conhece o Sistema Nacional de Saúde, conhece o sistema de trabalho, as estruturas, o processo de trabalho, e você se adequa, as empresas com certeza elas querem que você fique com o resto da vida. Entendeu? Por quê? Porque é um sistema de trabalho muito diferente no sentido de profissional, de horas de trabalho, de pressão, entre aspas, enfim, de atendimento à população. E a gente atua dessa forma. Legal isso, e eu quero até aprofundar um pouquinho, né? Existem etapas que os médicos precisam cumprir? Existe um passo a passo? Como é que funciona isso? Sim, existem etapas dentro desse programa, dentro desse processo de validação, e essas etapas começam, por exemplo, pela parte documental. É o primeiro passo. Não é aprender italiano, não é estudar para as provas. O primeiro passo é resolver a parte de documentos. E quando quando algumas pessoas nos procuram dizendo que querem só vir pelo decreto, não querem revalidar, a gente sempre fala. Mas o primeiro passo, que é a parte documental, ela é comum para os dois. Então, ela é comum tanto para você vir trabalhar pelo decreto, quanto para você revalidar o seu diploma. Então, não tem sentido nenhum você querer vir só através de decreto, sem revalidação. Porque a primeira parte, que é a documentação, ela é comum para ambos. Então, você começa com a parte documental. E a gente sempre orienta dessa forma. Nesse momento, você se preocupa só em resolver a burocracia, que já é bastante, e aprender italiano. Depois que você finaliza a parte de documentos e você já tem um nívelzinho bom de italiano de comunicação, que é um nível intermediário, ali sim, se você quiser vir para a Itália e já atuar pelo decreto, hoje é possível, pelo decreto, esse mille-prorroga, que é o que o Jones acabou de falar. E você já pode atuar, inclusive, dentro da sua especialidade.
tá? Mas enquanto isso, você quer ficar no Brasil, quer fazer todo o processo de revalidação no Brasil, beleza, não tem problema, faz todo o seu processo de revalidação no Brasil, e nesse momento em que você manda os documentos ao Ministério da Saúde, você já é o momento de você começar o quê? Se preparar para as provas. Então, ali entra a parte de estudos. Ou seja, primeira parte, resolver a burocracia, documentos. Segunda parte, estudos. Durante todo o percurso, aprender italiano. Basicamente, são essas as etapas. Depois você faz a prova de múltipla escolha, é uma prova oral, passou, está revalidado, beleza, está tudo certo. Percurso finito. Quanto tempo demora todo esse processo? 1 ano, 2 anos? Mais ou menos uns 2 anos. Tá, até você finalizar tudo. Então, a pessoa que está pensando em ir, ela precisa se programar, se planejar para começar 2 anos antes, né? Exato. Ou, se no meio do percurso você quiser vir através do decreto, você pode vir também. E depois que, na prática, né, o médico já está com o diploma revalidado, o profissional da saúde, o psicólogo, o dentista, já podem começar a trabalhar. Eles têm que procurar emprego ou existe uma demanda que busque por essas pessoas? Como é que funciona o mercado de trabalho na Itália? Acho que o Jones, né, responde, né, Jones? Vamos lá. O mercado de trabalho na Itália hoje, ele parte pela situação que está acontecendo hoje na Itália. Existe uma carência muito grande no Sistema Nacional de Saúde, existe uma carência muito grande em todas as áreas da saúde, eu digo oportunidades, inclusive. Empresas, hospitais, clínicas, RSA, cooperativas médicas, enfim, isso tudo tem muita demanda, né, para poder alocar profissionais aqui. Principalmente quando você tem a revalidação feita, isso se torna muito mais simples e mais simples no sentido mais fácil. Por quê? Porque você não fica limitado a uma região. Você é médico ou você é revalidado no país inteiro. Então você pode atuar em qualquer região da Itália. Como se faz para atuar nessas regiões? Na parte médica, faz o registro no conselho médico e aí você escolhe como você quer atuar. Eu sou cidadão italiano, você pode fazer um concurso público, você pode ser contratado por uma estrutura privada, um hospital, ou você pode abrir o seu consultório, enfim, como você quiser. Eu não sou cidadão italiano, como que eu faço? Você, impreterivelmente, você vai ter que ter um contrato de trabalho ou você abrir um consultório com um certo recurso viável por um período para você poder ter o visto de permanência. Porque para quem não tem cidadania italiana, e esse é um fator bastante importante aqui hoje, e aí diferencia muito também na questão do prazo que tu perguntaste, o prazo de revalidação é esse, entre 24, 26 meses mais ou menos é o prazo que se leva hoje para revalidar. Porém, para vir para a Itália, quanto tempo eu posso levar? Um cidadão italiano pode levar um dia, porque ele está voltando para casa, ele pode chegar amanhã aqui e ficar aqui. Já quem não tem cidadania italiana, aí envolve cidadão italiano e europeu, no caso, a cidadania europeia, a condição é a mesma. Já no caso, para quem não tem a cidadania europeia, aí envolve a questão de visto. Aí tem que ter um visto de trabalho, ou um visto de estudante, ou um visto de nômade digital, ou um visto de investidor, ou seja, tem diversos tipos de visto que vão dar a possibilidade de poder permanecer aqui na Itália. Depois de revalidado, essa condição de buscar o visto se torna mais fácil. Por quê? Porque você tem muito mais amplitude de poder achar um lugar para trabalhar, né? Então, se você for contratado por alguma empresa, você consegue o visto de trabalho ali, porque você já está no país, faz o visto de trabalho e pronto, começa a trabalhar. A questão, quero vir para a Itália pelo decreto, por exemplo. Hoje, a gente tem visto alternativas e dado alternativas para os nossos alunos, que se começa primeiro com um processo de estudo, para depois conseguir um contrato de trabalho, que aí fica muito mais rápido o processo comparado a uma possível vinda somente pelo visto de trabalho. Porque aqui a burocracia, enfim, como você sabe mesmo, realmente ela é pazzesca, né? Então, tem alguns pontos ali que acaba tendo um documento que demora mais tempo, tem coisas que envolvem outros aspectos, ou até custos que às vezes não se tem necessidade de ter, mas que a gente consegue ajustar algumas formas aqui para poder auxiliar e facilitar essa vinda para a Itália de forma mais rápida, né? Inclusive para quem não tem cidadania italiana ou europeia.
É importante a gente falar isso porque tem muita gente que fica adiando o sonho, né? Fica pensando, um dia eu vou e acaba que a pessoa não realiza isso, né? Para quem quer realmente trabalhar na Itália, basta a pessoa entrar em contato com vocês e juntar documentação para que ela já seja um candidato para poder apreciar a ida dela para ir com vocês? Então, Cláudia, como eu falei antes, quem são os possíveis candidatos que nós podemos auxiliar? Estão, primeiramente, aqueles que têm um motivo muito claro para fazer esse processo. Essa é a primeira pergunta que eu faço para todos os médicos que eu contato, e são bastante diariamente. E é muito bom a gente reforçar isso, porque tem muita gente que tem o sonho, tem a vontade, ainda não conseguiu convencer a família inteira, mas não tem ainda a certeza de ir ou não, né? E você vai trazer a certeza para essa pessoa agora. Exatamente, né? Exatamente. Então, quando eu falo com qualquer pessoa, qualquer médico profissional, a primeira coisa é: por que você está buscando essa informação? Ou seja, a revalidação na Itália, a revalidação especificamente na Itália. Então, esse motivo, por que eu digo isso? Ele vai nortear todo o percurso de revalidação. Por quê? Porque o processo ele é burocrático, ele é chato, ele demora, ele tem etapas que travam, ele tem coisinhas que vão... Ele vai ter que se envolver com estudar de novo, ele vai ter que aprender outra língua. Então, envolve muitas nuances no meio que, se ele não tem muito claro o motivo que ele está fazendo isso, ele vai parar. Ele vai desperdiçar tempo, ele vai desperdiçar recurso, e isso para nós não é viável, e não é a nossa intenção. Ou seja, eu não quero que não se comece para depois não terminar, eu quero ajudar a ir até o final, porque foi o que a gente fez. Tem dificuldades? Tem, mas a gente consegue fazer passar. Só que a questão toda é, quando se tem esse motivo claro, ok, Jonas, o que eu preciso fazer agora? Aí você entra em contato comigo. A partir disso, eu contato a pessoa, a gente vai contatar, eu falo no telefone, eu chamo a pessoa por uma chamada de telefone. Parece retrógrado, né? A gente está em 2026, uma IA responde, mas não, eu procuro falar com cada um, porque eu prefiro ter esse contato pessoal, eu prefiro ter essa relação ainda, onde eu consigo entender, sentimentalmente falando, o que a pessoa está pensando, o que ela está querendo demonstrar com o que ela está falando. Eu entendo também a família. Quando se fala de uma família, a gente sabe que não é só, eu sou médico, mas a minha esposa não é médica, eu tenho 2 filhos e tal. Ou seja, não é só pelo processo, eu preciso conhecer a família. Então, quando eu vou fazer uma reunião, por exemplo, com alguém, eu peço às vezes até para aparecer todo mundo na casa. Quem é que está aí? É a sua mãe, seu pai, sua filha, sua esposa? Bota todo mundo ali que eu quero conhecer. Por quê? Porque eles têm que saber com quem que a gente vai estar lidando por um período mínimo hoje nosso de acompanhamento é de 1 ano. E 1 ano é muito tempo para um processo de acompanhamento. Minimamente. E o nosso processo mais longo ele pode durar 3 anos. Então, imagina, desculpa dizer, mas é um casamento, quase de 3 anos. Né? Então, assim, a gente precisa ter esse relacionamento, a gente precisa criar esse vínculo. Para quê? Para justamente ter essa condição de confiar tanto no cliente, quanto o cliente confia em nós. E esse é o processo. Então, ter claro esse motivo é a primeira coisa. Mas eu não falo italiano. Não tem, esse não é o problema. Mas eu não, sei lá, me formei em outro país. Também não é o problema. Uma dúvida que sempre me perguntam, Cláudia, e isso eu acho que vale a pena já elucidar aqui, se você não se formou no Brasil, não tem problema nenhum, porque o Brasil não é uma etapa do processo de revalidação, entendeu? Você pode fazer, por exemplo, me formei no Paraguai, você vai fazer do Paraguai para a Itália. Me formei na Bolívia, você vai fazer da Bolívia para a Itália. O Brasil não é uma etapa do processo de revalidação. E vocês ajudam de o qualquer profissional país. da mesma forma. Hoje nós temos aluno da Rússia, nós temos aluno de Cuba, nós temos aluno da Venezuela, Paraguai, Bolívia, Argentina, Peru. Então, assim, todos os países que quiser, da Bulgária, ou seja, de vários países, a gente tem hoje a condição de poder auxiliar. Por quê? Porque a gente desenvolveu um processo de acompanhamento e uma estrutura profissional que dá essa capacitação de poder trazer essa segurança para o aluno, para o médico. E aí isso facilita muito, e aí depois todo o processo em si a gente acompanha. E aí, claro, dentro do percurso a gente tem reuniões mensais, reuniões semanais, a pessoa tem o meu WhatsApp, tem o WhatsApp da Gabi, tem toda a estrutura da empresa disponível para ela poder acessar, nós temos uma plataforma própria que nós desenvolvemos, então isso tudo tem inteligência artificial, com vários recursos ali que ela vai ver o acompanhamento, o desempenho que ela vai tendo.
e tem professores, enfim, tem toda uma estrutura organizada para justamente dar todo esse suporte para ela por todo o período. E eu estou sempre à disposição para poder ajudar da melhor forma possível, com todas as informações que a gente tem aqui. Que legal, então não é só para profissionais que moram no Brasil, né? Vocês já estão tratando com profissionais do mundo inteiro. Parabéns, né? Isso é maravilhoso, né? Olhando para o futuro, qual que é a visão de carreira para médicos brasileiros nos próximos 10 anos? Permanecer aqui no Brasil, migrar ou aprender a ser global e morar na Itália com vocês? Eu acho que o médico que não aprender a ser global, ele vai sofrer bastante no Brasil. Hoje o Brasil está produzindo muitos médicos, muito mais do que muitos outros países, e a medicina, ela é uma ciência global. A mesma medicina que eu estudo na faculdade do Brasil, ela se aplica na Itália, se aplica em qualquer país do mundo. Então eu acho que o médico, ele precisa aprender a ser global hoje em dia, e muito mais para o futuro. As perspectivas para os médicos, inclusive, por exemplo, quando eu me formei, a minha realidade hoje já era muito diferente da realidade do médico que se forma hoje. O médico que hoje já tem uma carreira mais, né, estruturada no Brasil é uma coisa, mas o médico, você olha para um médico recém-formado hoje no Brasil, é gritante a diferença de quando eu me formei, que foi, não sou tão velha assim, então foi uns 15 anos atrás, 16 anos atrás, 15 anos atrás. Então, já é muito diferente. Então, o médico que não aprender a ser um médico internacional, um médico global, usar todo o conhecimento que ele aprendeu durante a faculdade para se internacionalizar, para poder atuar em diversos países, conhecer novas culturas, conhecer novas estruturas, ele vai estagnar, na minha opinião. Ele vai estagnar. E não é só isso, né? A gente vive num momento em que tem muito medicamento novo surgindo, tem muita vacina. O médico que não lê, que não se especializa ou que não se internacionaliza, ele passa a viver como um médico da década de 70, né, em que a gente visitava o médico sem a visão integrativa e ele mal olhava na cara da gente, né, então a gente precisa prestar atenção que a própria medicina, ela não só mudou no sentido de avanço tecnológico, estudo de DNA, vacinas, uma série de complementos que trazem aí para longevidade, para qualidade de vida das pessoas, como também fazer com que o médico possa olhar para a pessoa de uma maneira diferente, né? Porque é o que a gente espera do médico hoje em dia, né? Quando a gente busca a medicina, a gente não está buscando só medicamento, a gente está buscando um conselho, porque a gente confia no médico, né? E eu quero saber de vocês, a gente está chegando no final dessa conversa deliciosa aqui, né? Que vocês já fizeram muita gente sonhar, né? Como é que as pessoas, quais são as principais dicas que vocês dão para as pessoas que estão nos ouvindo e já começaram a sonhar em morar na Itália? Vamos lá, acho que eu posso dar algumas dicas aqui. A primeira delas é isso, ter coragem. E coragem primeiro para tomar uma decisão. A primeira coisa é essa. Uma coisa que eu percebo e que eu aprendi nesses anos de auxílio aqui, e principalmente a parte de trabalho, meu profissional, nos anos de comercial que eu tenho, é justamente que o ser humano, ele sempre vai procurar o meio mais fácil, ou o meio menos dolorido, ou seja, ele sempre vai, se ele puder não escolher, ele vai não escolher. Então isso para tudo. Então o interessante e o importante é você ter coragem para tomar uma decisão. E muitas vezes essa coragem e essa decisão é também dizer, não quero ir para a Itália, ou não quero fazer o processo de validação, não é para mim, ou sim, quero fazer o processo de validação e esquecer as outras opções. Então, a primeira coisa, a primeira dica que eu dou é essa, você ter coragem para tomar uma decisão. A segunda dica que eu dou é se cercar de informações. Buscar informações, mas não, assim, hoje eu diria assim, tudo bem, ChatGPT, Google, essas coisas, mas buscar informações de quem já realmente viveu aquilo que ela está querendo viver.
E aí não importa o que seja que ela queira viver, mas buscar alguém que tenha essa visão e conheça e saiba as possibilidades, as dificuldades, os entraves, os caminhos, para que ela possa também percorrer de uma forma mais simples. Porque hoje, ser mentorado ou ser liderado, eu digo que é uma virtude. Porque um bom líder é aquele que é um bom liderado, ou seja, ele aprendeu a seguir alguém. E aí ele consegue também auxiliar outras pessoas a fazer aquilo que ele faz. Então, eu acho que essas duas dicas são muito importantes que eu percebo, e claro, e não desistir. A única forma de você ser um derrotado é desistindo. Não tem outra maneira. Então você já perdeu desistindo. Então, começando e indo até o final. Então, ter essa decisão clara, saber buscar informações de forma humilde para poder seguir aquilo que você quer fazer e não desistir. Eu gostaria de acrescentar uma. Eu diria o seguinte: você está nos assistindo aí, você pensa no seu futuro, mas você não sabe se você quer emigrar, se você quer ficar, você tem um motivo claro, mas você não se imagina ainda ali, você pensa que tem muitos obstáculos, que é muito difícil. Eu digo o seguinte: o futuro não é sobre você migrar, ou se você ficar no Brasil, ou migrar. O futuro é você ter opção. Porque opção é liberdade. Você pode escolher. Eu revalidei, eu escolho se eu quero ir ou não quero. Eu escolho exercer minha carreira na Europa ou exercer minha carreira no Brasil. Se lá no meio do caminho eu terminei o percurso de revalidação, mas lá na frente eu resolvi ficar no Brasil, ok. Mas se eu quiser sair, eu saio. E está validado. É exatamente isso, né? Muitas vezes a gente não sabe qual é o futuro da gente. E se a gente antecipa, abre uma portinha, mesmo que a gente não sabe o que vai acontecer, lá no futuro a gente consegue resgatar isso, né? E o que você trouxe, doutora Gabriela, é fundamental para a gente poder encerrar isso. Só que antes de encerrar, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês fariam um movimento contrário? Vocês já viveram alguns anos aí, já conheceram a Itália, já conheceram a vida que vocês têm uma empresa de sucesso aí, vocês largariam tudo para voltar para o Brasil? Eu acho que eu respondo, porque a resposta do Jones eu já sei, tá? Então eu vou Mas eu não, eu quero ouvir dele também. Pode falar. Eu digo o seguinte, eu não gosto do tipo, nunca vou fazer isso. A gente nunca sabe o que nos espera lá na frente. Eu não voltaria para o Brasil para exercer medicina, só pela medicina ou só pelos mesmos motivos que nós íamos para cá, eu não voltaria. Mas, por algum motivo de empreender, de estruturar uma empresa, de dar essa oportunidade, quem sabe? Hoje não é os nossos planos voltar para o Brasil, porque aquilo que a gente conquistou aqui, o Brasil não pode mais nos oferecer. E seria muito difícil hoje voltar. Seria muito difícil se acostumar de novo com a cultura, com a situação econômica, financeira, a segurança, com as crianças. Seria muito difícil esse período de adaptação de voltar. Mas eu não gosto de falar, nunca vou fazer isso. Se, quem sabe, tivesse um novo propósito, uma nova, né, um outro projeto, não vejo, assim, eu digo o seguinte, eu não me prendo a isso, eu gosto de ter opção. Para mim, eu sou livre. Se eu quiser voltar, volto. Se não quiser, não volto. Mas hoje não é nossos planos, não é nossa ideia. Seria difícil se adaptar. E a Itália hoje consegue suprir aquilo que a gente buscou por muitos anos e que tem gerado, né? E tem também dado muitas oportunidades, tanto para nós quanto para nossos filhos no futuro. Bom, eu dei risada porque ela disse que já sabe qual é a resposta minha. Mas eu posso dizer que eu aprimorei essa resposta. Até pouco tempo atrás eu dizia que o único arrependimento que eu tinha era não ter vindo antes para cá, para a Itália. E realmente, isso eu posso dizer que aquilo que eu vejo hoje na Itália, as possibilidades, o estilo de vida, as características que a gente encontrou aqui, realmente eu posso dizer que eu poderia ter aproveitado isso muito mais tempo antes do que a gente aproveitou hoje. Mas eu não me queixo nesse sentido.
Voltar para o Brasil, eu diria que hoje a liberdade que a gente descobriu que existe e que a gente tem não me dá mais vamos dizer assim, a necessidade de ter uma âncora. E o que eu quero dizer com isso? Se eu hoje quiser ir para qualquer lugar do mundo, eu vou. E não é porque alguém vai me dizer que eu tenho que ir para tal lá, para tal lugar. Óbvio que no Brasil hoje eu tenho, se eu fosse pensar em termos sentimentais, eu ainda tenho meus pais, tenho parentes lá, tenho minha irmã, que moram no Brasil. Emocionalmente falando, eu posso dizer, eu poderia voltar para o Brasil por causa dos meus parentes. Mas assim, eu já sou resolvido nesse sentido, porque eu sei que a realidade que eu escolhi viver e a liberdade que a gente desenvolveu e criou e entendeu que existe, ela me dá um poder de escolha muito grande. Então eu não tenho mais, assim, não ir para o Brasil? Posso ir, talvez possa ir, não sei quando, talvez nunca, talvez sim, talvez eu para outro país também, não é algo que não está descartado, mas eu diria assim, quando isso vai acontecer? Nos próximos 5 anos eu imagino que não. Eu posso já deixar bem claro que nos próximos 5 anos eu imagino que não. Talvez daqui a 5 anos para frente, não sei, pode ser que alguma coisa mude, mas sempre pensando naquilo que a Gabi falou, talvez para empreender em algo maior, fazer algo diferente, porque hoje, Cláudio, eu te digo bem claro, assim, essa liberdade que a gente tem, eu não consigo mais me ver fazendo outra coisa que não empreendendo, entende? Eu não consigo mais me ver fazendo outra coisa que não dando opções para solucionar problemas. Então, isso em qualquer lugar. Não importa se eu vou estar na Itália, na China, na Inglaterra, na Alemanha, na Rússia, não me interessa. No Brasil, aonde for possível, aonde eu puder ir e eu tiver vontade de ir, eu vou. Entende? Mas sempre sabendo que existe uma responsabilidade, eu tenho uma família, eu tenho tudo, mas hoje essa resposta que eu dou. Que legal, fico muito feliz com o que vocês trouxeram aqui e desejo que vocês sejam muito abençoados no trabalho de vocês, na vida de vocês, porque é o que vocês trouxeram. Precisa ter coragem, a partir do momento de coragem, precisa arregaçar as mangas ainda e fazer muita coisa, né? Então, tem muita coisa para vocês fazerem ainda pela frente. Para quem quer encontrar vocês, para poder contratá-los, como é que as pessoas fazem além dos canais do Instagram? Então, dentro do próprio Instagram ali, no link da bio, no @RivalidAitália, existe um link com um preenchimento de um formulário, que a pessoa pode preencher ali as informações dela, as intenções, do desejo que ela tem ali. Ela entra dentro do nosso flow de informações e a gente vai entrar em contato com ela. Ou, se preferir, pode também contatar diretamente um direct do Instagram, mandar uma mensagem direto para a Gabi, e a gente consegue ter um contato maior. Ou então buscar alguém que já está dentro do programa para te indicar para dentro do programa. Porque a gente faz isso. Hoje é um processo um pouco mais realmente de estreitamento mesmo, de relacionamento. Que legal, olha, parabéns pelo que vocês trouxeram aqui, parabéns pela coragem que vocês tiveram, e reitero, né? Tudo começa com aquela vontadezinha de aquele sonho, né? E se eu fizesse isso? E se eu fizesse aquilo? Então, para você que está nos ouvindo agora, no carro, no trânsito, no trabalho, e prestou atenção nesse movimento que eles fizeram, eu tenho certeza que se você começar a sonhar, daqui 2 anos você vai estar trabalhando na Itália junto com eles. Então, até o próximo episódio do Carreira e Suas Vozes.